Jesus. Amém? Então, boa noite. Para quem eu não dei boa noite ainda, sejam muito bem-vindos. Nós vamos entrar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra que tem mexido comigo. Na sexta-feira nós fizemos uma vigília. Quem acompanhou a vigília aí, dá um amém aí nos comentários aí, em nome de Jesus. Foi muito bom mesmo, tá? A vigília, orar é sempre bom, né? E eu falei um pouquinho, porque eu já tenho lido, estudado sobre isso. E hoje eu quero ir mais a fundo com você em cima desse texto, tá? Que está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos começar no versículo 1. E o título da minha ministração hoje é Prêmio ou Herança. Anota aí, Prêmio ou Herança. É o que eu quero ministrar hoje com você. Daniel, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui, que daí você também consegue me acompanhar. Nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. 5. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma candeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Agora nós vamos pular lá para o versículo 13. Pula comigo aí, versículo 13 e versículo 14. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Agora nós vamos pular lá para o versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Pode deixar projetado esse texto aqui, tá? Eu quero falar sobre prêmio ou herança. Fala comigo aí, prêmio ou herança. É interessante que esse contexto, eu falei um pouquinho disso na sexta-feira, mas sexta-feira eu trouxe uma outra direção do que Deus tinha falado comigo. E hoje eu quero que você entenda o seguinte: esse contexto que a gente leu, o rei Belsazar, ele era um rei pagão, adorava outros deuses, né? Não reconhecia o Senhor como Deus. E ele se aproveitou de um momento e utilizou aquilo que era sagrado, que era do templo de Israel, do templo de Jerusalém, para fazer todo tipo de idolatria lá. Beberam, utilizaram os utensílios do templo. A Bíblia diz que apareceu uma mão, imagina só, uma mão escrevendo na parede, escreveu uma passagem na parede. E quando aquilo aconteceu, parou toda aquela festa, né? O rei se apavorou, os governantes que estavam junto ali se apavoraram, viram aquilo, não conseguiram entender o que estava escrito. O rei mandou chamar os feiticeiros, os magos, todos que tinham no reino para interpretar, nenhum conseguiu interpretar. E o rei, ele disse: eu vou cobrir de ouro. Tira para mim, vê se tu encontra aquela passagem que eu pedi. Tira para mim aqui, versículo 7. Ele disse: eu vou cobrir essa pessoa de prêmios. Eu vou dar 3 prêmios. O primeiro prêmio é 5:7, né? É o versículo. O primeiro prêmio,
Isso, ó. Essa versão aqui ela é um pouquinho mais clara, mais fácil de compreender. Aos gritos, ó, Daniel 5:7. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, porque apareceu aquela mão escrevendo na parede, e ninguém conseguia identificar o que estava sendo escrito ali, né, o que estava aparecendo. O rei, ele decidiu dar um prêmio. Ele falou: aquele que interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, guarda isso aí, um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Fala comigo aí, fala comigo, né? Um manto vermelho, uma corrente de ouro, e será o terceiro no reino. Ou seja, o rei falou: eu vou dar um grande prêmio para quem conseguir interpretar essa inscrição. Então, aquele que interpretasse receberia esses 3 prêmios. Esses 3 prêmios falam de 3 pontos na nossa vida, presta muita atenção nisso. O primeiro prêmio era um manto. Na primeira versão que a gente leu, ele fala, e talvez na tua Bíblia está dizendo assim: um manto de púrpura, uma cadeia de ouro, e será o terceiro no reino. Não é verdade? Manto de púrpura está dizendo uma capa, um manto que cobria o corpo todo, né? Provavelmente era um tecido mais grosso, tá? E púrpura é uma referência a vermelho, um tom avermelhado, tá? Que representa unção. Presta atenção nisso. É uma expressão em uma expressão mais comum, o que é unção? Unção é autoridade. Nesse período, toda pessoa de grande importância, ela utilizava um manto. E pessoas com uma importância real, elas utilizavam um manto vermelho. Com certeza você já viu algum filme da época medieval, onde alguém lá tinha um manto vermelho. Até naquela reprodução do filme dos 300, né? O principal ele usa uma capa vermelha, porque ele era o rei, né? Então, um manto vermelho. E olha que interessante, Jesus, lá em João 19, diz que Jesus, quando ele foi para ser crucificado, eles colocaram o que sobre Jesus? Colocaram um manto de púrpura, não foi? Colocaram um manto vermelho, porque Jesus, o rei dos judeus, não foi o que escreveram na cruz? Pois então, é um vestido de manto, foi vestido com uma manta vermelha. Então, o primeiro presente representa o quê? Unção, representa autoridade, tá? Daniel receberia autoridade no reino. O segundo presente que ele receberia, ou que quem interpretasse receberia, seria uma corrente de ouro no pescoço. Corrente de ouro fala de riqueza. Então, primeiro, autoridade. Segundo, riqueza, tá? Quem possuía uma corrente, na verdade não era uma corrente, talvez você está imaginando, é uma corrente, os rappers aí usam aquelas correntes zona e tal, não é isso aí. Sabe aqueles colares que o povo egípcio usa, talvez você já viu um colar grande assim, aqueles colares de ouro, né? Por isso que ele fala, uma expressão fala uma cadeia de ouro, né? Era uma corrente entrelaçada, provavelmente tinha ouro, tinha pedras preciosas. Então aquilo ali fala de quê? Fala de riqueza. Querido, quem usa uma corrente, quem usa um colar todo de ouro no seu pescoço, não tem dificuldades financeiras, concorda comigo? Não é verdade? Não tem essas preocupações, tá? Ele não tinha dificuldades financeiras, tá? Ele não teria dificuldades financeiras. Ele faria parte da realeza. Olha que forte isso, né? Então, ele teria autoridade, manto vermelho. Ele teria uma corrente de ouro, ou seja, ele faria parte do grande escalão. E o terceiro prêmio seria terceiro de importância no reino. Fala, uau, fala aí. Isso, sobrenatural, já pensou? O terceiro, por que o terceiro, pastor? Porque o primeiro é o rei, o segundo é o príncipe real, o filho do rei, e o terceiro seria quem? O terceiro seria ele. Olha só, ele estaria debaixo apenas do rei e do príncipe real. Tudo isso para Daniel, ou para qualquer um ali, era maravilhoso, mas vamos entender o contexto de Daniel. Daniel estava vivendo um período de isolamento também, só que muito pior do que nós estamos vivendo. Ele foi tirado da terra dele, e já estava anos preso na terra da Babilônia, onde ele não podia expressar a sua fé, porque aquela era uma terra pagã.
Nem orar direito ele não podia, não tinha culto, não tinha célula, não tinha reunião, não tinha nada. E o prêmio daria para ele autoridade, riqueza e poder. Pensa só nisso, né? Ou seja, mesmo ele estando numa terra onde ele não era reconhecido, agora ele seria reconhecido. Qualquer um iria querer aquilo, porque autoridade fala do que a autoridade fala. E talvez, eu sempre brinco com isso com a galera do Arena principalmente, né? Que o jovem, principalmente o jovem homem, o sonho dele é fazer 18 anos, é ou não é verdade, né? Aí ele quer fazer 18 anos, aí quando ele faz 18 anos ele descobre que não mudou muita coisa na vida dele, né? Agora eu vou poder fazer tudo que eu sempre quis fazer. Aí ele descobre que não dá para fazer, porque precisa trabalhar, precisa de dinheiro, precisa de recursos, não é verdade? Mas a autoridade está falando de que Daniel iria poder fazer o que ele quisesse. Ele poderia ir aonde se ele quisesse parar no meio da praça e orar, ele ia poder orar, porque ele tinha autoridade, ele tinha um manto vermelho, né? Segundo, ele ia ter dinheiro para comprar o que ele quisesse comprar. Tu já pensou nisso? Agora tu deve estar pensando, falando, oh Deus, me dá esse prêmio, Senhor, eu preciso desse prêmio, né? Você ia ter dinheiro para comprar o que você quisesse. Eu quero te fazer uma pergunta, se você tivesse tanto dinheiro assim, o que você iria comprar hoje? Qual seria a primeira coisa que você ia fazer, né? A primeira coisa que eu ia fazer é trazer minha fidelidade no altar, em nome de Jesus, né? Depois, mas é importante a gente entender isso. Então ele teria autoridade. Segundo, ele teria dinheiro, recurso financeiro naquele período para fazer o que ele comprar o que ele quisesse. Terceiro, ele teria poder. Poder significa o quê? Ele poderia tornar realidade as vontades dele. Você já pensou você ter esse poder? Porque poder fala de eu posso ordenar algo, eu posso mandar em alguma coisa, né? O meu desejo vai se tornar uma realidade. Daniel teria isso. Eu achei demais. E é interessante porque esses 3 pontos são 3 sonhos que muitos querem. Eu quero ter autoridade, eu quero não precisar ficar dando satisfação para ninguém. Eu quero ter poder e eu quero ter recurso. Normalmente é o que a humanidade procura, tá? Agora, projeta para mim o versículo 17. Projeta o versículo 17. Olha a resposta de Daniel. Olha a resposta de Daniel. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Eu estava preparando essa palavra, eu já estou lendo isso desde o meio da semana. E eu fiquei me questionando, eu falei, Deus, por que Daniel fez isso? Daniel era um homem de Deus. Aquilo poderia ter ajudado ele de uma forma sobrenatural. Concorda comigo? Porque ele era um homem de Deus. Pastor, ele ia deixar de ser um homem de Deus? Não, ele ia continuar sendo um homem de Deus. Então por que ele não aceitou os presentes? Porque Daniel sabia que nenhum prêmio do mundo é maior que a herança de Deus. O título dessa palavra é prêmio ou herança, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção. A herança de Deus para Daniel era ser um grande profeta, e ele não ia trocar isso por prêmio nenhum. Ah, pastor, aí tu pode falar para mim e falar assim, pastor, peraí, tudo bem, para Daniel a herança dele era ser um profeta, e ele se tornou um grande profeta, tanto que nós estamos lendo a história dele aí, 4.000 anos depois, não é verdade? Mas riqueza, poder, autoridade, não pode ser a minha herança, né? Daqui a pouco você está te perguntando, poxa, talvez essa seja a minha herança, não é? Ou, não é a tua herança, pastor, isso não pode ser a herança de Deus para alguém, para mim, para ti, para qualquer um. Olha aqui para mim, presta atenção, essa é a grande questão. Daniel, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, isso aqui é uma bomba, se você entender. Daniel sabia quem ele era em Deus. Enquanto você não descobrir quem você é em Deus, você vai ficar trocando a herança do Senhor na tua vida por qualquer prêmio que o mundo ofereça. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Daniel sabia quem ele era em Deus, e ele sabia, pelo fato dele saber quem ele era em Deus, ele falou, eu não vou trocar a herança que Deus tem para a minha vida por qualquer prêmio, por mais valioso que eles sejam. Os maiores prêmios do mundo sempre serão menores que a herança de Deus para a sua vida.
E aí eu quero te fazer duas perguntas, presta atenção. Eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, por que você anda com Deus? Vou repetir essa pergunta para ti. Por que você anda com Deus? Aí olha só as respostas que o Espírito Santo colocou no meu coração, quando eu estava questionando isso com ele. Por que as pessoas andam com Deus? Porque elas querem ganhar prêmios? Ou porque elas querem alcançar a sua herança? A herança de Deus é o maior prêmio que você pode alcançar na sua vida. Filipenses 3,13, olha esse texto, projeta para mim aqui. Enquanto que projeta aqui, presta atenção, Filipenses 3,13, abre aí na sua Bíblia, abre aí, Filipenses 3,13. Presta atenção nessa pergunta, por que você anda com Deus? Porque você quer ganhar prêmios? Ou porque você quer alcançar a sua herança? Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uau, aleluia, você pode dar uma salva de palmas a Deus aí por esse texto? Que texto! Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu faço o que? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu sei quem eu sou em Deus, então eu sei qual é a minha herança. Dinheiro, conforto, posição, satisfação pessoal, formação, família perfeita, namoro, tudo isso é bom. Tudo isso são prêmios, guarda isso no teu coração, essas coisas são prêmios. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, sentado perto de ti, e fala, isso é prêmio. Agora escuta o que eu vou te falar. Na busca insaciável por esses prêmios, muitas pessoas, eu espero que não seja o teu caso, mas tem muitas pessoas que passam a vida numa luta insaciável para alcançar esses prêmios. E quando elas alcançam esses prêmios, elas descobrem que era bom, mas que ainda não é suficiente. Sabe por quê? Porque a única coisa que traz satisfação total na sua vida é viver a herança que Deus tem para ti. Enquanto você não descobrir quem você é em Deus, enquanto você não entender que você precisa descobrir isso na sua vida, quando você descobrir quem você é em Deus, você vai descobrir qual é a sua herança. E quando você descobrir a sua herança, você vai parar de trocar ela por qualquer prêmio que o mundo oferece. Pastor, mas não era bom aquilo? Claro que era bom. Mas Daniel falou, isso não é para mim. Tanto que a expressão de Daniel, tu consegue projetar o 17 de novo? A expressão de Daniel 5,17, ele diz, é muito interessante o que ele fala. Daniel 5,17, abre aí. Olha o que ele fala. Então Daniel respondeu ao rei, pode guardar os teus presentes para ti mesmo, e dar as tuas recompensas a algum outro. O que ele está dizendo? Isso não é para mim, porque não foi isso que Deus projetou para a minha vida. O que Deus projetou para a minha vida é uma herança, e essa herança tem muito mais valor. Eu quero te falar uma coisa, não iguale valor e preço, são duas coisas muito diferentes, né? Valor é uma coisa, preço é outra. E muitas vezes nós comparamos e achamos que é a mesma coisa, mas não é. Daniel sabia que aqueles prêmios tinham um preço elevadíssimo e que o beneficiariam muito, mas o valor da herança que Deus tinha para eles é muito maior. Essa semana eu estava conversando com um discípulo, um 12 meu, e eu fiz um questionamento para ele. Eu falei para ele assim, uma coisa que eu te pergunto, eu falei para ele, eu vou te perguntar, porque eu tenho essa questão comigo. Por que as pessoas, elas caminham um pouco, elas andam um pouco com Deus e depois elas param? Por que tantas pessoas enfraqueceram durante essa quarentena? Por que tantas pessoas pararam durante essa quarentena? Sabe por quê? Porque ao invés delas escolher andar com Deus,
para encontrar a sua herança, elas decidiram em algum momento da sua vida andar com Deus para conquistar prêmios. E enquanto você anda com Deus para alcançar prêmios na sua vida, eu quero te dizer, você vai alcançar prêmios na sua vida, porque você é inteligente, você é a mulher esforçada, um homem esforçado, você vai encontrar prêmios. Mas enquanto os prêmios forem a razão da sua vida, você vai viver uma vida de insatisfação. Deus não te criou para viver uma vida de insatisfação. Deus não te criou para viver uma vida de frustração. Deus te criou para viver uma vida de sucesso. E sucesso é uma das heranças que Deus tem para nós. Foi o que Ele conquistou na cruz do Calvário. Foi o sucesso sobre o pecado. Foi o sucesso sobre todo medo. Foi o sucesso sobre toda enfermidade. Foi o sucesso sobre toda a frustração. E é isso que Deus tem para a sua vida. Pare de andar com Deus porque você quer prêmios. Ande com Deus porque você quer descobrir a herança que Ele tem para a sua vida. Essa herança tem um valor que só o céu pode cotar. Amém? Em nome de Jesus, pare de viver por prêmios. Viva a herança que Deus tem para você, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, já estou fechando. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. E a minha oração contigo nessa noite, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. A minha oração nessa noite é em cima da tua resposta. Qual é a tua resposta para essa pergunta? Por que eu ando com Deus? Daniel andava com Deus porque ele sabia quem ele era. Pastor, como que eu faço para descobrir quem eu sou em Deus? Comece a andar com o Espírito Santo. Oh Senhor, xarabassore, canta lá, machaia. É por isso que eu quero te convidar nessa noite. Vamos fazer uma oração a Deus? Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Em nome de Jesus, vamos orar ao Espírito Santo. Vamos convidá-lo, em nome de Jesus. Repete essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero descobrir quem eu sou no Senhor. Diga mais uma vez: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero descobrir quem eu sou no Senhor. E eu quero entender qual é a minha herança, em nome de Jesus. Fala assim comigo: entra na minha vida, toma meu coração, perdoa os meus erros e os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pare de viver por prêmios. Viva porque você quer descobrir a herança de Deus. Pastor, tu sabe qual é a tua herança? Eu sei, porque eu sei quem eu sou em Deus. E o fato de eu saber quem eu sou em Deus faz com que eu permaneça nele. Você quer permanecer em Deus? Descubra quem você é Ele, quem você é nele. Descubra a sua herança. A sua herança é o maior prêmio que você pode receber. E dentro da sua herança você vai encontrar o quê? Dentro da sua herança você vai encontrar a sua família, totalmente tocada, totalmente visitada, fortalecida pelo Senhor. Dentro da sua herança você vai encontrar o sucesso profissional, o sucesso financeiro, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua oração, em nome de Jesus Cristo. Não troque a herança que Deus tem para a sua vida, para a sua família, pelos prêmios que o mundo possa oferecer, por melhores que eles sejam, por mais benefícios que eles possam te oferecer. Não troque, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh Senhor, fecha teus olhos. Vamos adorar o nosso Deus um pouquinho. Aleluia! Glória a Deus! Que música, né? Aleluia! Nós não vamos nos apegar com as coisas que o mundo tem, não. Em nome de Jesus, a nossa herança está no Senhor. Deus tem... Pastor, mas a minha herança não é a salvação. Essa é a herança eterna, a sua salvação. Mas Deus tem uma herança para você aqui, nesse tempo, nessa terra. Em nome de Jesus, descubra ela, viva ela como Daniel viveu. Em nome de Jesus, aleluia. Nós já estamos encerrando, já estamos fechando. Eu queria te convidar a você fazer a sua contribuição, para que o Evangelho continue sendo anunciado, sendo pregado. Pastor, eu quero fazer minha contribuição. Eu quero passar essa semana na igreja. Pode vir. Amanhã na parte da tarde eu estarei aqui, tá? Terça-feira na parte da tarde também. A partir de terça todos os dias, mas amanhã na parte da tarde eu também estarei. Mas a partir de terça você pode vir para buscar o seu óleo de unção. Amém? Mas pode vir, se quiser trazer em espécie, se quiser passar no cartão, você pode vir. Nós temos a nossa conta, né? Eu sei que assim pela transmissão é um pouco ruim, mas o pessoal das mídias ele vai colocar essa conta e o CNPJ nos comentários aí.
aí fica mais fácil para você. Você pode pegar ali, tá bom? E você pode já fazer a sua contribuição. Pode fazer por transferência, pode fazer no depósito. Só aquilo que você fizer, você envia para nós o comprovante. Pode enviar aqui no direct do Instagram, do Facebook. Pode enviar também pelo WhatsApp, tem o meu telefone, tá? Você vai encontrar ali, não tem problema. Então, a gente tem, uma das nossas contas é no Bradesco, CNPJ 00621-930, 1000 invertido 62, Bradesco, né? Agência 3114, dígito 3, conta corrente 0184973, dígito 5. Se você puder fazer o valor com 36 centavos, ajuda a nossa identificação. Nós também temos outras contas, tá? Dos outros bancos também, para você fazer a sua contribuição. Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil, Santander. Aí eu só te peço que se você fizer em alguma dessas, envia para mim o comprovante, tá bom? Envia para mim. Aí no nosso feed do Instagram e do Facebook, tá? E também no WhatsApp aqui da igreja, você vai encontrar essas contas e vai encontrar meu número de telefone também, você pode enviar para mim. Tá bom, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, que o Espírito Santo abençoe o posicionamento do teu coração em lançar uma semente nessa noite, em lançar a tua contribuição para que o reino continue a crescer, para que a palavra de Deus continue a ser anunciada. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vá para uma segunda-feira de vitória, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.